Dia 30. As promessas de Deus na inauguração do templo. Vimos ontem o avivamento desencadeado com a inauguração do templo e a volta da presença de Deus manifestada pela sua glória enchendo o templo. Depois da oração de consagração, Deus respondeu ao rei Salomão e no meio da resposta há uma frase bem conhecida com as promessas de Deus para o seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. 1. Deus tem um povo. A Igreja de Cristo é o verdadeiro povo de Deus. É o conjunto daqueles que nasceram da água e do Espírito, filhos de Deus pelo nascimento espiritual. É a Igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a grande multidão que ninguém pode enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Satanás e seus demônios se dobram diante deste povo especial. Reis, presidente, autoridades políticas um dia vão reconhecer este povo e respeitar o seu poder. 2. Este povo tem um Deus. Este povo não está abandonado e solto neste mundo de trevas. Ele tem um líder, um senhor, um rei. O Deus Criador é controlador de todas as coisas e o seu protetor e habita no meio do seu povo. Por mais que as aparências indiquem fraqueza, o que difere este povo dos demais é a presença poderosa de Deus. Vejam o que ele mesmo diz, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. 3. Se humilhar. No meio do povo de Deus não há espaço para o orgulho, que é caracterizado por uma independência de Deus. O orgulho pensa que pode fazer as coisas por si mesmo, acha que tem poder e condições de executar tudo. Por isso, se afasta de Deus e tem justificação própria. Mas, se a pessoa se humilha e vem quebrantada diante de Deus, reconhecendo seu pecado e independência, com certeza obterá perdão e restauração. Aquele que se humilhar será exaltado. 4. Orar e buscar a face de Deus. Temos aprendido que o avivamento é resultado de muita oração. Se orarmos e buscarmos a Deus, com certeza Ele nos ouvirá. A misericórdia dele dura para sempre, e sabemos que Ele nunca desprezará um coração quebrantado. O Senhor Jesus prometeu, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. 5. Converter-se dos seus maus caminhos. A palavra conversão tem a ideia de fazer meia volta. Em outras palavras, deixar-se o mau caminho e agora voltar para os caminhos do Senhor. Isto implica em abandonar todo o pecado e suas práticas e voltar-se para Deus. 6. Ouvirei dos céus. Que tremenda promessa de Deus! Eu ouvirei. Aleluia! Nosso Deus não é um ídolo surdo e mudo. Ele ouve nossas orações e responde. Ele é real e está pronto para ouvir os pedidos dos seus filhos. Ele tomou a iniciativa da comunhão conosco quando se fez homem e veio a este mundo e morreu na cruz, para abrir o caminho da comunicação com Ele. Deus fica feliz quando oramos. 7. Perdoarei o seu pecado. Como é difícil de entender a paciência, graça
e misericórdia de Deus. Cada vez que chegamos diante dele para pedir perdão, sempre saímos perdoados. O Senhor prometeu que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós nossas transgressões. Ele lançou o nosso pecado no fundo do mar. Ele perdoa e esquece. Aleluia. 8. Sararei a sua terra. Além de nos ouvir e perdoar, Deus ainda promete que vai curar nossa terra. Ele tratará nossas feridas pessoais. Ele restaurará o seu povo. Ele abençoará a terra por causa do seu povo que se volta para ele. Isto é avivamento espiritual. Deus se voltando para o seu povo. O povo de Deus se voltando para ele, em humilhação, arrependimento, confissão e busca. Ele ouve, perdoa, restaura, regenera, transforma, faz tudo novo e experimentamos um verdadeiro avivamento espiritual. Motivos de oração. Ore para que a nação brasileira se humilhe e reconheça que precisa do perdão e se volte para Deus. Peça ao Espírito Santo que provoque no povo brasileiro um desejo de voltar para Deus. Peça a Deus que cure a nossa nação. Estamos enfermos espiritualmente e somente Deus poderá sarar a nossa terra. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.